Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto É realidade. É realidade. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É realidade. É realidade. Olá a todos, meu nome é Davi Santana Lopes, eu sou formado em Ciências Biológicas pela UFBA, terminando em 2015. Eu também tenho uma graduação em Pedagogia pela Unifax, terminando mais ou menos em 2019. Nesse meio tempo eu fiz um mestrado em Educação pela UFBA, terminando em 2018. Em 2019 e 2020 eu termino minha especialização em Letras Libras e atualmente, com a previsão de término agora em junho de 2023, eu vou finalizar meu doutorado em Ensino, Filosofia e História das Ciências, o PPGF-HC, que tem como universidades a UFBA e a UFES. Bem, basicamente, o que eu posso compartilhar aqui com vocês é que eu entrei no Comunidades Virtuais em junho de 2018, quando eu ainda estava no interstício entre o mestrado e o doutorado, ainda construindo o meu projeto de doutorado. E daquele tempo para cá, foram muitas participações, atuações dentro das diferentes áreas que eu posso atuar, basicamente como professor. Minha carreira como professor foi justamente atuando como professor de estágio supervisionado, tanto no curso de pedagogia, que é o mais recente, né, que eu finalizei agora em julho de 2022, como também eu já passei como professor de estágio supervisionado, também da FACED UFBA, mais vinculado à biologia entre 2017 e 2019, além de algumas participações em instituições de ensino na educação básica, privada principalmente. Essa pergunta é curiosa, porque desde que eu entrei no CV, especificamente o CV UFBA, coordenado pela professora Lin, eu me vi em meio a diversos projetos, né? Projetos vinculados desde os jogos digitais, jogos analógicos, mídias audiovisuais, mais recentemente a plataformas digitais. Então, eu fiz parte de projetos desde a construção de atividades de extensão, como atividades de ensino, cursos, além de outros projetos maiores que envolveram não só o CV UFBA, como toda a rede de comunidades virtuais, tanto da UNEB, da UFAL, do IF Baiano, em comum acordo também com outros locais, com outras faculdades, dentro da UFBA, por exemplo, os institutos de comunicação, a Faculdade de Educação, o IAC, o Instituto de Humanidades da UFBA. Então, eu não tenho exatamente dizer um projeto, mas sim um quantitativo de projetos, todos vinculados à divulgação científica, à produção científica, à popularização dessas questões dentro do próprio ambiente universitário, como também tendo como braço a extensão, vinculado, obviamente, a ambientes fora do muro da universidade, né? Então, o Comunidades Virtuais ele tem essa característica de trazer o pesquisador para esse ambiente. Então, para trazer para um ambiente não só de produzir artigo, de produzir material que vai ficar em artigos, em capítulos de livros, mas ele proporciona ao pesquisador um olhar de preocupação
e de um olhar crítico sobre tecnologia, sobre os artefatos tecnológicos. E talvez, na verdade, com toda certeza, essa seja a maior importância do Comunidades Virtuais na minha formação como pessoa e como profissional. É olhar para os artefatos tecnológicos para além de uma visão simplista, para uma visão que tem o intuito de instrumentalizar uma tecnologia. Os jogos digitais não são só jogos digitais. As plataformas digitais, elas não são só plataformas que vão ser consumidas e utilizadas. É olhar para esses artefatos com um olhar emancipatório, crítico, com um olhar que não fica apenas vinculado a visões neoliberais de utilitarismo. Então, eu passei a mudar não só a minha linguagem na minha escrita, como também o meu comportamento, a minha ação perante a essa escrita sobre as tecnologias, sobre a minha prática como professor, como pesquisador, e aí eu trazendo uma questão mais pessoal, como pessoa. Hoje eu não consigo mais acessar determinados ambientes, eu não consigo mais dialogar com determinados ambientes sem problematizá-los. E o mais importante é compartilhar essas questões. E talvez seja esse o principal ponto, a principal característica, a principal contribuição, importância do CV em meio a tantos projetos e diálogos que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos, desde que eu entrei em 2018, que é justamente isso, olhar para as tecnologias com um olhar crítico, ao mesmo tempo que nós temos essa obrigação como pesquisadores, como professores, em compartilhar isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Isso, com certeza, é o ponto mais fundamental da minha participação e minha presença ao longo desses anos no CV. Bom, esse conjunto de perguntas, na verdade, ele tem um fato muito importante na minha formação. Por quê? Para quem conhece, eu gostaria de deixar aqui registrado, a professora Aline Alves é uma professora que tem um cuidado gigantesco quando se fala de escrita, de produção científica, do cuidado na construção, de ter uma qualidade naquilo que está sendo escrito, naquilo que está sendo dito. Eu já tinha isso graças às minhas outras maravilhosas orientadoras que eu tive ao longo da minha formação, mas a professora Linha trouxe aquele cuidado específico sobre como tratar as informações e que essas informações sejam relevantes, que essas informações sejam atualizadas, que essas informações elas não fiquem mais como eu posso dizer, em contrapontos sobre aquilo que está sendo dito naquele momento, naquele exato momento da pesquisa. Então, o Comunidades Virtuais, e especificamente o CV, sob a orientação da professora Aline, me proporcionou um olhar sobre a minha prática científica, a prática como pesquisador, que seja uma prática perto daquilo que está sendo discutido naquele momento, naquilo que a sociedade está trazendo, naquilo que é relevante para ser discutido naquele momento. Porque a tecnologia é fluida, né? O Bauman traz isso dentro da construção de uma visão pós-estruturalista, pós-moderna. Tudo é muito fluido e as tecnologias são muito fluidas. Então, quando o CV foi construído, elaborado, desenvolvido lá na UNEB há 20 anos atrás, ele tínhamos um olhar sobre as tecnologias e comunidades com um olhar de vanguarda, e é essa ideia que nós continuamos a ter, que eu consegui adicionar ainda na minha formação, no meu pensar como pesquisador. É sempre ter uma visão de vanguarda, de olhar para as tecnologias, das tecnologias e para as tecnologias com um olhar que busque as novidades, mas não novidades apenas por chamar a atenção, mas que elas sejam relevantes para uma discussão para a sociedade e na sociedade. Tá? Então, esse olhar e não ficar no seu lugar, sabe aquele lugar de fácil, aquele lugar que já é batido, aquele lugar com aquela literatura que já é mais consolidada? Não, vamos buscar uma literatura nova, vamos buscar nos adaptarmos a essas novidades, né? Então, esse, com certeza, a minha maior
questão, a maior contribuição que a comunidade pode ter para mim, e me traz cada dia mais. Para a minha docência, é justamente trazer isso para a minha prática docente. Não é só trabalhar as tecnologias, e eu, como professor, geralmente voltado, como vocês ouviram no início, para a formação de professores, não é apenas formar e trazer as tecnologias como se fossem apenas meros instrumentos para a formação e atuação desses professores durante o período de estágio e depois na educação básica. Não é trazer essa problematização desde a formação desses professores, e talvez esse seja um dos maiores problemas quando falam de tecnologias e ensino. E o Comunidade me trouxe justamente isso, trazer essa problematização desde a base. E como eu sou um formador, fico muito feliz de ter formado já alguns pesquisadores hoje em dia, professores para educação básica, então tem essa parte do Comunidades Virtuais que eu carrego dentro da minha atuação como professor. E sobre o meu projeto atual, como eu disse, eu tenho vários projetos que eu acabei participando e participo até hoje no Comunidades, mas exatamente sobre as questões ligadas à plataformização, que é a minha, digamos assim, meu ponto maior de discussão dentro da minha tese de doutorado. Ela é tangencial a todas as discussões vinculadas principalmente ao ensino de ciências, à formação de professores das ciências da natureza, de biologia, de química, de física, a transversalidade com a educação matemática, além de todos os artefatos tecnológicos que dialogam com essas plataformas digitais, principalmente advindos com essa potencialização perante a pandemia da Covid-19 que começou em 2020 para cá. Então, definitivamente, meu projeto atual, ele vivencia e respira talvez os trabalhos e os projetos e as pesquisas que o Comunidades Virtuais, pelo menos o Comunidades Virtuais UFBA, vem dialogando com mais intensidade nos últimos anos. Bem, a questão de contribuir para uma formação de um futuro profissional, e aí no meu caso aqui, futuro profissional na área de ensino, das ciências da natureza e também de pedagogia, eu sempre digo que é uma responsabilidade imensa. Mas, obviamente, quando temos um feedback, tá? Você tem um alicerce, como os grupos de pesquisa, pelas orientadoras que eu passei na minha vida, e desde 2018 pelo Comunidades Virtuais UFBA, com a orientação da professora Linha ao longo de tantos trabalhos, toda essa contribuição ela tem uma importância gigantesca, porque, como eu falei na minha última pergunta, eu vou me aprofundar aqui mais um pouquinho. Quando eu desenvolvo um trabalho, uma aula, planejo uma disciplina, eu gosto de planejar que, no final, os estudantes tenham uma produção. Não é uma produção apenas para colocar nas paredes de uma escola, ou apenas para ter um registro digital que vai se perder com o tempo. A ideia de que eles vejam, por exemplo, os jogos digitais, os jogos analógicos, que eu sempre trabalhei com eles, desde 2018 para cá, onde eles possam produzir esses materiais, onde eles possam divulgar esses materiais, que proponham ao longo dessas disciplinas, para que eles submetam seus trabalhos. Então, hoje eu sou fico muito feliz em olhar para trás e ver que tinham estudantes lá em 2018 e 2019 que eu acabei trazendo discussões sobre jogos digitais, jogos analógicos e ser utilizados, ser inseridos, dialogados dentro do espaço formativo deles, e hoje eles estão dialogando com isso nas pós-graduações da vida, nas especializações. Hoje eu sou muito feliz também pelo fato de, por conta de muito dessa questão do olhar sobre a tecnologia, muitos estudantes vieram me buscar para eu orientá-los em TCC. Eu fico muito feliz que eu faço tutoria de estudantes de mestrado hoje em dia, e todos sempre com essa questão: professor Davi,
eu quero justamente trabalhar essa questão de como a tecnologia ela não é apenas um instrumento, não. A tecnologia é algo que a gente precisa ter um questionamento, a gente tem que olhar para além daquilo que está sendo mostrado para nós. Ou seja, vocês estão vendo essas imagens, então não é só o que eu estou aqui, mas tudo que é simbólico ao meu redor. E a tecnologia é justamente isso, tudo que está simbólico. Então, a comunidades virtuais me trouxe justamente esse olhar sobre jogos digitais, sobre jogos analógicos, sobre a questão das plataformas digitais, sobre as mídias audiovisuais, as narrativas seriais que eu já amava e que eu passei a olhar com um olhar que não diria ser um exagero da minha parte, mas com um olhar de análise crítica cinematográfica sobre essas obras, porque elas são importantes, elas influenciam as pessoas, elas influenciam os professores que eu estou formando, ao mesmo tempo que esses professores lá na frente poderão dialogar com esses mesmos meios, com esses mesmos artefatos, para influenciar seus estudantes, desde a educação, ensino fundamental, educação infantil, ensino médio, e onde esses professores estiverem dialogando com a educação. Então, realmente, comunidades virtuais me trouxe justamente esse olhar mais focalizado sobre as tecnologias, sobre o que é simbólico está além delas, e o que eu possa compartilhar com os estudantes que hoje eles estão ou atuando na educação básica, ou eles estão ainda aqui caminhando para essa formação científica, que é super importante esse viés, essa dupla professor-pesquisador, que é uma obrigação, é uma questão e é um perfil que todos os educadores têm que ter. Eles têm que refletir e pesquisar sobre sua própria prática, mas isso precisa de uma caminhada, e essa caminhada sempre que eu proponho para eles tem essa parte fundante vinda do comunidades virtuais. Bom, para encerrar, eu gostaria de trazer uma mensagem, né? Compartilhar, não só para os estudantes, meus colegas, que hoje eles já estão formados, meus colegas formados na licenciatura em biologia, colegas formados em pedagogia, mas para todos que possam estar assistindo, né, este vídeo, é que como eu falei, o Comunidades Virtuais trouxe essa importante contribuição na minha vida profissional, pessoal e como pesquisador científica, que é esse olhar, gente. A gente precisa entender que as tecnologias, ao longo dos anos, ao longo das décadas, isso foi potencializado por conta da questão pandêmica, as tecnologias ganharam uma força muito grande em nossas vidas. Elas nos influenciam demasiadamente. As tecnologias, elas influenciam o nosso comportamento, nas nossas atitudes. Muitas vezes escolhemos estar no ambiente digital do que no ambiente analógico. Muitas vezes estamos mesmo ao redor de pessoas e nós estamos imersos em ambientes digitais. É muito engraçado quando eu vejo pessoas, crianças, jovens, jogando do lado de um amigo, de um irmão, de um primo, o mesmo jogo, mas eles não estão juntos, porque eles estão distantes no ambiente digital, ali naquele jogo. Então, eles são importantes entender isso, a importância das tecnologias e dos artefatos digitais, majoritariamente na minha fala, é entender como nós iremos dialogar no hoje e principalmente no futuro, bem próximo. Então, não precisamos ter um olhar para além daquilo que está posto. A gente não pode estar caindo no campo da alienação no sentido de as tecnologias pegam lá nossos dados, as tecnologias têm uma interface lá que coleta várias informações. Não tem problema. Não, gente, tem problema. Tem esse grande problema, porque nós não podemos estar à mercê dessas tecnologias. Elas estão aqui para nós porque elas são importantes, sim, a gente não pode ignorar isso. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos olhar para elas com cuidado, com atenção. Então, para os professores, e é essa a mensagem que eu passo, é que vocês dialoguem com essas tecnologias em seus planejamentos, em suas aulas, com
com toda a potencialidade, se utiliza de toda a potencialidade educativa, formativa que elas possuem, mas, ao mesmo tempo, privilegiem esse olhar cuidadoso, esse olhar atencioso, principalmente para esses estudantes que vocês estão, estudantes desde a educação infantil até o ensino médio. Todos eles precisam dessa mediação, desse apoio desse professor, para eles também entenderem, desde pequenos, os benefícios das tecnologias, ao mesmo tempo que a gente precisa estar atento aos riscos, aos limites e aos pontos de atenção que eles precisamos ter nesse diálogo, já que elas são tão importantes e mexem tanto com o nosso dia a dia e nosso cotidiano. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar e que ela parte muito desse aprendizado que eu venho tendo e que foi mais desenvolvido durante esse período que eu entrei realmente no CV a partir de 2018. Bem, de qualquer maneira, eu gostaria de finalizar aqui agradecendo, né, e parabenizando o Comunidades Virtuais, a rede de Comunidades Virtuais, por essa caminhada linda que vocês estão tendo. Eu entrei em 2018, mas o meu primeiro contato com comunidades virtuais através de trabalhos da professora Lin foi lá em 2011, 2012, quando eu entrei na minha primeira graduação. De lá para cá, o nome Comunidades Virtuais, o nome Lin Alves e todos os outros pesquisadores que dialogaram com comunidades virtuais e ainda compartilham desse diálogo, eles fizeram parte da minha caminhada. Então, o que eu agradeço, na verdade, parabenizo e agradeço novamente a importância que vocês esse CV, esse símbolo em vermelho e em branco, como ele representa para todos nós, como ele representa para pesquisadores que estão caminhando lá no início, e pesquisadores que estão aqui já na sua reta final para terminar sua formação regular dentro da academia, né? No caso, o doutorado. Então, muito obrigado, parabéns para todos que fizeram e fazem parte dessa caminhada e que daqui a 20 anos estejamos aqui novamente comemorando os 40, os 30, 40, 50 anos de comunidades virtuais, porque grupos como esse, ambientes como esse, eles são atemporais. E quanto mais nós valorizamos, melhor, porque mais pesquisadores e mais professores, formadores, educadores são formados com todos esses pilares, esses alicerces que o Comunidades Virtuais nos oferece já há 20 anos. Tá? Então, um grande beijo para todos vocês, um grande beijo específico também para a professora Lin, para todos que fazem parte do Comunidades Virtuais UFBA, que fazem parte do meu coração, fazem parte da minha formação. Beijo para vocês.